Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Salmo 132, vamos ler a palavra do nosso Deus nesta noite. Amém? Todos acharam? Vamos ler, preparados? Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que me repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efratá, e ao encontrarmos no campo de Jaar, entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso. Tua é a arca com todo o poder. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de ti, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que o seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do teu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei aos seus pobres. Vestirei de salvação aos seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. O Senhor abençoa a palavra dele aos nossos corações nesta noite. Oremos. Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de ler e meditar nela nesta noite. Nesta hora que nossas mentes e corações se voltem ao teu querer e à tua vontade. E tudo aquilo, ó Deus, que precisa ser transformado em nós, transforma-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo nos abra o entendimento para compreender o teu propósito e o teu querer para cada um de nós. Assim que eu lhe rogo no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O que é a presença de Deus para você? O Salmo 132 é um salmo que nos mostra justamente isso. O que representava a presença de Deus para o povo de Israel. E para eles, o maior ápice da presença do povo de Israel era a Arca da Aliança. Quando ele fala, ouvimos dizer que a arca estava em Efratá e encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Davi foi buscar a Arca da Aliança porque o povo de Israel estava entristecido e se afastando dos caminhos do Senhor. Queridos, todas as vezes que nós nos afastamos e deixamos de perceber a presença de Deus em nossas vidas e deixamos de dar o valor da presença de Deus para o nosso viver, isso traz prejuízo para as nossas vidas. O Salmo 132 está justamente falando sobre isso.
É um salmo que Davi, falam que foi Davi que escreveu, mas provavelmente foram algumas pessoas que participaram dessa história junto com Davi que escreveu esse salmo, porque tem um relato da história de Davi. Então nós estamos vendo que Davi, ele diz que, olha, eu não vou descansar enquanto não tiver um lugar para o Senhor. Então ele está falando da construção do templo. E lembrando os irmãos que Davi não pôde construir o templo. Quem construiu o templo foi Salomão. Davi não pôde construir o templo, porque Deus falou que Davi não construiria o templo, porque Davi havia matado muitas pessoas. Havia muito sangue nas mãos de Davi. E o seu filho, então, não teria esse sangue nas suas mãos, então ele construiria o templo e dedicaria o templo ao Senhor. Mas Davi vai buscar a arca. E quando Davi vai buscar essa arca, é interessante que essa história é uma história muito profunda para todos nós. Porque eles foram buscar e eles foram levando num carro de boi. E esse carro caiu, uma das rodas arrebentou, e aí a arca começou a cair. E morreram muitos israelitas ali naquele momento. E eles não conseguiram levar a arca para Jerusalém. E a arca havia ficado 20 anos em Efratá. E lá, naquela família, eles não tiveram nada de acontecimento. Aí acontece que uma família se dispõe a guardar a arca para que depois eles viessem a buscar. Então essa família, Abimeleque, guarda a arca da aliança. E em 3 meses eles prosperaram. As servas que eram inférteis, todas elas engravidaram. Por isso que eu sempre oro para Deus trazer bastante filho para os irmãos, porque esse é sinal da bênção de Deus, sabia? Esse é sinal da bênção de Deus, que Deus mande muitos filhos, porque esse é sinal da presença de Deus, porque Deus está neste lugar, amém? Deus está em nós. E todas as vezes que nós olhamos para a família, nós vemos que família é um projeto maravilhoso de Deus, é um projeto que Deus abençoa. E olha o que ele diz para Davi. Olha esse texto, verso 10. Por amor de Davi, teus servos, não rejeite o teu ungido. Veja o verso 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que o seu trono se assente um dos seus descendentes. Deus não tem uma bênção só para nós individualmente, Ele tem uma bênção para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para a nossa descendência. Amém, irmãos? Então, a presença de Deus, aquele povo prosperou. Quando Davi vai lá buscar essa arca novamente, aí agora ele vai com os sacerdotes, porque ele tinha ido com os soldados, e aí virou esse problema todo, e Deus falou que eram os sacerdotes que deveriam carregar a arca. E ali morreram quase 3.000 pessoas nessa primeira alçada de Davi para levar a arca. Quando ele chega lá e ele vê o que está acontecendo, ele vê que as vinhas de Abimeleque prosperaram. Ele viu um monte de bezerro, de bezerros de todo tipo de gado de Abimeleque, prosperou por causa da presença da arca. Mas lembre-se que ela ficou 20 anos na casa de outra pessoa e não trouxe um tipo de prosperidade, porque, queridos irmãos, Deus está em todos os lugares, mas não são todas as pessoas que reconhecem Deus. O Salmo 132 está dizendo para mim e para você sobre isso, sobre o que representa a presença de Deus para você, sobre o que é a presença de Deus para nós. Aí Davi faz a exclamação, mas ficou lá 20 anos e não aconteceu nada. Aqui em 3 meses mudou toda a história. Dá para vocês verem, queridos irmãos, Deus quer fazer coisas maravilhosas e fantásticas. Só que o maior obstáculo para as coisas de Deus fluir somos nós mesmos. É a nossa falta de fé, é a nossa indisciplina, é a nossa falta de atenção para as coisas de Deus.
Somos nós que caçamos os nossos problemas. Você acredita nisso? Ah, não, pastor, eu não caço problema para mim, não. Eu sou certinho demais, então você já está errado. Vai se arrepender, porque você já está cheio de problema aí. Porque o problema é você, nunca é o próximo. Se você vai, o problema é então você nunca vai ter solução. Aprenda, querido irmão. Aprenda nessa noite, abre seu coração para aprender. Olha o que ele diz. Deus faz uma promessa para Davi. Amém? Então Deus fez a promessa vai acontecer, sim ou não? Depende. Verso 12. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Deus dá a promessa. Você recebe, acolhe e vive pela promessa. Amém? Se o seu filho não fizer o mesmo, por isso que a salvação é pessoal, é individual. Por isso que a gente não batiza criança. Não tem respaldo disso na palavra de Deus em nenhum momento. Nenhum momento. Até a aliança de Deus é condicionada. É condicionada à obediência pessoal e individual de cada um. Se você não é fiel, Deus continua sendo fiel. Só que você impede as bênçãos de Deus chegar na sua casa. O Salmo 132 está nos dizendo isso. Se Deus se faz presente, mas você não adora, o problema não está em Deus, está em você. Se Deus se faz presente, e a presença dele é maravilhosa, as coisas não estão fluindo na sua vida, porque o problema não é com Deus, é com você. O problema está na sua mente, está no seu coração, está no seu pecado. Então este salmo nos mostra algo imperioso para que eu entenda. A primeira delas é que Deus dá uma promessa. Então o Salmo está dizendo para nós, Deus deu uma promessa a Davi, no passado. Mas Deus fala que essa promessa vai se derramar e se manifestar na sua vida, se você crer hoje. E essa promessa, ela vai ser grande. Porque olha o que ele diz. Verso 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Não é pouca bênção não, irmãos. Não é pouca bênção não. Eu acho bom crente que gosta de jogar, fazer a fezinha, né? Vai lá e faz a fezinha, mega cena da virada, né? Faz a fezinha lá, todo ano a fezinha. Loto fácil, né? Bota a fezinha nisso. Você tem um bilhete, não é de loteria, é uma promessa verdadeira e você nunca toma posse. E você nunca acredita. Se você não lembrar de mais nada nessa pregação, lembre-se do Salmo 132, verso 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Então Deus tem um interesse em nos abençoar. Só que o que impede as bênçãos de Deus chegar até nós, somos nós mesmos. É o nosso pecado, é a nossa falta de fé, é a nossa indisciplina diante do Senhor. Quero destacar então com os irmãos 4 princípios espirituais do Salmo 132. O primeiro deles, queridos irmãos, é que nós precisamos desenvolver uma paixão pela presença de Deus. Desenvolva no seu coração uma paixão na presença de Deus. Veja comigo. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provas. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor
e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi está dizendo o seguinte para mim e para você: eu não vou descansar enquanto eu não fizer a vontade do meu Deus. O problema é que a gente faz assim: eu não vou descansar porque eu estou com muito boleto e problema para pagar. E aí a gente não dorme, a gente não descansa. E aumenta o cortisol, e vai ficando doente, vai ficando deprimido. E a gente tinha que aprender com Davi: eu não vou descansar enquanto eu não me refrigerar na presença de Deus. Descanse em Deus. Parece ser fácil fazer, mas é a coisa mais difícil que tem para os crentes fazer. Os crentes gostam de fazer 1001 coisas, mas não gostam de descansar em Deus. Não gostam de fazer a vontade de Deus. Davi está dizendo que a prioridade da vida dele não é a glória dele. A prioridade da vida dele é fazer com que as pessoas deem glória a Deus, amém? Porque esse era o objetivo do templo. Que as pessoas entrassem para adorar o Deus vivo. É isso que ele quer. Ele está empenhado em fazer o propósito de Deus. Ele está empenhado em fazer com que as pessoas adorem a Deus, louvem ao Senhor, busquem ao Senhor. Oh, meu irmão, essa vida nossa é tão passageira, é tão fugaz, para você gastar toda a sua energia com os problemas do teu dia a dia. Jonathan Edwards fala que o coração piedoso não descansa enquanto não encontrar descanso em Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele deseja agradar a Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Amém? Coloca a mão no teu peito e fala aí: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Agora, pensa aqui comigo. Construir um templo é fácil? Não, não é. É difícil. Muito difícil. Nós ganhamos esse lote em 2014 para 2015. Nós fomos começar, não 2015, 2010 nós ganhamos esse lote. Nós fomos começar a construir em 2015. Foi 5 anos. Novembro de 2015 nós começamos. Passou 2016 e veio 2017 a gente mudou para cá. Difícil, sem dinheiro, só fé no coração. E Deus abençoou. Só que hoje eu e você não precisamos construir um templo para descansar em Deus. Porque hoje eu e você somos o templo de Deus. Amém? Hoje eu e você nós não precisamos de recursos para construir uma morada para o Senhor. Porque a morada que Deus quer é o nosso coração. Amém? A nossa vida. Davi, ele queria achar um local para que se tornasse referência. Irmãos, nós vimos mais de 15 lotes para achar esse aqui. Aí, quando a gente achava que tinha achado um lugar, chegava lá, os irmãos, aí um apontava o negócio, aí todo mundo falava: esse não serve. Aí ia lá, um apontava outro negócio: esse não serve. Até que a gente foi numa igreja, já estava construída lá.
Aí a pessoa virou e falou assim: o senhor quer com os membros ou sem os membros? Eu falei: misericórdia, vamos embora daqui. Já fechou esse trem aí, não quer esse lugar aí não. Quer com os membros? Que é isso, gente? Coisa absurda. Onde o mundo vai parar? Não, nós não somos desses não. Amém, igreja? Nós não somos desses não. O nosso principal templo é o nosso coração. Amém? Agora entenda. Ele vai buscar a arca para trazer a bênção de Deus. Entenda, a arca ficou 20 anos na casa de uma pessoa e não aconteceu nada. 3 meses fica na casa do outro e vem muita bênção. O que está impedindo as bênçãos de Deus derramar na sua vida? Somos nós confiarmos em Deus. Confiarmos. Descansarmos no Senhor. Segunda lição espiritual: Deus honra os que buscam sua presença com fidelidade. Deus honra. Seja fiel a Deus. Tem gente que é mais fiel hoje ao celular do que a Deus. Tem gente que é mais fiel ao trabalho do que a Deus. Tem gente que é mais fiel a dinheiro do que a Deus. E aí vai tudo estragando, relacionamento, família, vai tudo estragando, tudo estragando. Seja fiel a Deus. Uma palavra que eu sempre guardei, uma palavra que foi ensinada pela minha mãe: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Amém? E às vezes o muito, a gente acha que muito é assim. O muito é um carro importado, uma casa, uma cobertura, né? Não, o muito, queridos, é a presença santa do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Vamos querer o muito de Deus, vamos ser fiel ao Senhor, vamos andar com Ele. Não deixe um dia de ler a palavra, não deixe um dia de orar, não deixe um dia de jejuar, não deixe um dia de buscar a Deus, não deixe um dia de confiar e pedir mais da presença do Senhor. Davi está dizendo aqui: olha, eu não me deitarei, eu não descansarei, enquanto Deus não tiver plenamente na minha vida e na vida do meu povo. Amém, irmãos? Terceira lição: o Senhor estabelece sua aliança e cumpre suas promessas. Quem jurou foi Deus. O Senhor jurou a Davi. Que coisa linda isso, né, irmãos? O Senhor jurou a Davi com um firme juramento. Jesus fez um juramento para mim e para você, sobre a presença dele. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele condicionou a presença dele ao quê? Fazer discípulos. Irmão, estou pregando aqui na igreja tem 3 anos. Quem que é o seu discípulo? Quem que você está discipulando? Ah, são os meus filhos, é pouco. Quem que você está discipulando? Quem são os seus discípulos? Deus fez a promessa a Davi. E falou: eu vou abençoar até o filho dos seus filhos. Mas eles vão ser fiel? Se você não discipular, eles não vão ser fiel. Se você não ensinar eles a amar a Bíblia, a amar a palavra de Deus. Irmãos, acabei de ouvir um testemunho aqui. Vou contar esse testemunho. A mãe foi lá e acordou o menino: vamos para a igreja. Ah, não, eu já quero dormir. Vamos para a igreja. Não, eu já quero dormir, não sei o que. Vamos para a igreja. Aí foi e veio. No outro domingo: vamos para a igreja. Não, hoje eu não vou. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. No outro domingo: vamos para a igreja. E vim enfesado e não sei o que, cara amarrado e tal. Diz que agora ele acorda e fala: mãe, vamos para a igreja? Amém? Amém, irmãos? Amém? Agora é o filho que acorda e fala: mãe, vamos para a igreja?
Glória a Deus, né, irmãos? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele encontrou a presença de Deus. Ele encontrou o verdadeiro amor. Ele encontrou aquele que preenche tudo em nós. Ele encontrou. Deus faz a aliança. Deus dá a promessa. Mas muitas vezes a gente não acredita. A gente fica dando ouvido a outras vozes. A gente fica dando ouvido a outras vozes. Ouça a palavra. Guarde a palavra. Não esqueça. A presença de Deus traz bênçãos. Amém? Fica 20 anos. Até água no poço faltou. Fica 3 para 6 meses na casa do outro. Os poços que estavam secos transbordam. As vinhas que não estavam brotando enchem. As vacas que não davam bezerrinho, deram bezerrinho e ficou cheio de leite. Deus tem bênçãos, amém, irmãos? Aquele que anda com o Senhor é bênção atrás de bênçãos, amém, irmãos? Eu ouvi um testemunho de um jovem lá no Amazonas, que ele gasta 3 horas para ir à igreja. 3 horas. A igreja fica 12 quilômetros da onde ele mora. No final do vídeo, a líder, uma pastora, falou: ele, desde quando se converteu, não faltou um culto, uma programação. Ele vem de manhã, ele fica até o culto da noite, ele pede para deitar aqui e vai limpar a igreja. Quando termina, ele vai embora. 3 horas depois do culto da noite. Nós temos tudo aqui, ar-condicionado, projetor, tudo. Mas as pessoas não querem Deus. As pessoas estão condicionando seu relacionamento com Deus, a sua vida condicionada. Não tem compromisso com Deus. Onde está a nossa bênção, igreja? Aonde vai vir a nossa bênção, igreja? A nossa bênção vem do Senhor, amém? Amém, irmãos? Amém? A nossa bênção vem do Senhor. Esses meninos, chegou, está desempregado, Deus abençoou, deu emprego ou não deu? Esse menino está doente um dia desse aqui, olha, está todo bonitinho, todo feliz. Dá para vocês verem, irmãos? A irmã lá ficou desempregada, eu falei, fica calma, minha filha. Deus é fiel, não foi? Hoje ela estava falando aqui para mim, ó. Deus me deu um cliente. Eu falei, glória a Deus, amém? Amém? É assim, igreja. Quem tem Deus terá suas bênçãos. Marisa, quando eu conheci a Marisa, na casa dela era uma lona preta, né, Marisa? E eu cheguei lá na porta, ela falou assim, eu não gosto de crente. Eu falei, eu não perguntei para você, ué. Perguntei se a senhora gosta de mim ou não gosta. Posso vir de novo aqui para orar? Pode. Eu cheguei lá, tá aí, ó. 20 e tantos anos que a gente anda junto. Para quem não gostava, né, irmã Sueli? A bênção do Senhor nos acompanha, igreja. O Senhor quer nos abençoar, mas Ele não quer uma bênção, dar uma bênção só para mim e para você. Ele quer que a bênção dEle transborde sobre nós. Amém, irmãos? Amém? Transborde. Por isso que nós vamos fazer discípulos.
Agora você fica aqui e não sei o quê, inventa desculpa, inventa problema, inventa não sei mais o quê, inventa não sei mais o quê. Gente, lá na Ucrânia, a Rússia atacou a igreja, destruiu a casa do pastor. No domingo de manhã, a igreja toda foi reunida lá, não tinha teto, não tinha som, mas o povo foi, e um levou uma cadeira para o pastor, e o outro levou um copo para a esposa do pastor, e o outro levou os pratinhos das crianças da família do pastor, mas eles não pararam de louvar e adorar. Diz que o culto aquele dia durou 10 horas, porque eles sabem de onde vem a bênção. A nossa bênção não vem de outro lugar que não seja do Senhor, e aquele que busca, acha. E aquele que bate, a porta é aberta. É esse Deus que a gente serve. Eu não vou para o paraíso, porque eu já encontrei o paraíso. O paraíso é Jesus Cristo. A presença dEle em nós, em nossas vidas. Preenche tudo, transforma tudo, transforma tudo, que você encontre o descanso da tua vida em Cristo Jesus. Davi ansiava um lugar para a arca. Eu e você somos a arca de Deus nesse mundo. Entenda isso. Eu e você somos a arca de Deus nesse mundo. Eu e você somos a arca de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Coloca a mão no teu peito e diz comigo: eu sou o templo do Espírito Santo. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Receba Cristo Jesus na tua vida verdadeiramente. Torne Ele a prioridade da tua vida, do teu coração. Como Davi, eu não vou descansar, porque o meu descanso é o Senhor. Seja fiel. Seja fiel. Ele sempre será fiel, mas seja fiel com Ele. Confia nele de todo o teu coração. Eu quero te dizer uma coisa muito profunda nessa noite, muito profunda mesmo. Muito profunda. Guarda isso no teu coração, na tua vida. O que eu e você precisamos é da presença de Cristo Jesus em nós. É a presença dele que vai trazer paz, alegria, amor, provisão, propósito, satisfação. A alegria do Espírito Santo de Deus. Segunda-feira aqui, irmãos, teve a reunião dos atletas. Deu mais de 200 pessoas aqui na igreja. Foi o culto mais cheio que teve na igreja esse ano. Mais de 200 pessoas. Aí eu chamei todos os pastores que falaram esse ano, eles vieram aqui na frente. Um monte de pastor falou aqui. Foi bem peteca mesmo. Foi forte, como diz assim. Foi forte, foi tremendo o culto. E a gente dava os arrupios ali. Até meus cabelos arrupiou. Assim, ó. Aí eu chamei os atletas e tal. E eu chamei um menino. E o menino estava bem aqui. E foi a palavra mais poderosa da noite. Ele virou e falou assim, que na pregação eu lembrei de um atleta que veio aqui e falou que ele ia suicidar. Aí chegou um menino lá e bateu na porta. Vamos lá na reunião dos atletas. Não vou não. Não, vamos. Hoje vai ter bolo. A missionária falou que hoje vai ter bolo. Além do cachorro quente, vai ter bolo. Aí ele falou, então eu vou. Por causa de um bolo, ele veio. Aquele menino que ia suicidar, ele se converteu, irmãos.
Esse menino virou e falou assim, falou para o Johnny ali, eu não vinha na reunião dos atletas, os meninos vinham, mas eu não vinha. E um dia eu estava lá na Trindade, sei lá onde que ele estava. Eu estava lá, daí o outro menino, o Gabriel, que eu batizei aqui na reunião dos atletas, falou, vamos, vai ter um lanche lá. E aquele dia não tinha dinheiro para comer nada. Eu falei, então eu vou lá para comer o lanche. Diz que quando ele chegou aqui, conheceu o Johnny. E o Johnny começou a conversar com ele, começou a ministrar na vida dele, e o Johnny começou a derramar na vida dele. E ele virou e falou assim, ali minha vida mudou tudo na minha vida, mudou toda a minha história, mudou toda a minha família, mudou toda a minha casa. Dá um glória a Deus, igreja. É só Jesus que faz isso para nós, irmãos. É Jesus que é a nossa arca. É Jesus que é a nossa bênção. É Jesus que é a nossa alegria. É Jesus que é a nossa força. É Jesus, a promessa do passado que veio para viver em nós e que logo voltará para nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. Viva na presença de Jesus todos os teus dias. Não há outro caminho melhor para as nossas vidas. Amém? Fique em pé comigo na presença do Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que nos mostra, ó Deus, o quanto o teu servo Davi tinha a alegria de estar na tua presença. Tinha o desejo de buscar mais o Senhor. Que descobriu, Senhor, o quanto que o Senhor era bom e maravilhoso. E que quantas coisas o Senhor fez na vida dele. Deus, acorda-nos para entendermos, ó Deus, que a tua presença é o melhor para nós. Que nós, ó Deus, possamos ter mais disciplina, mais disponibilidade, mais compromisso, ó Deus, com a tua obra, com o teu reino. Usa-nos, ó Deus, para transbordar nos corações. Usa-nos para transbordar nas vidas, Senhor. Enche-nos com o teu poder, enche-nos com a tua graça, enche-nos com o teu amor a cada dia mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.